enquanto seres vivos, cuidar e guardar o nosso jardim todos os dias. Foi isso que nós aprendemos sábado passado com o pastor Renato lá em Santos. Ele trouxe exatamente essa citação: cuidando do nosso jardim. E pegando esse alimento que eu recebi dele sábado passado, eu tive a curiosidade de olhar uma coisa que eu nunca tinha percebido ainda. Que quando eu abro a Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia fala sobre criação, fala sobre criação de família, fala sobre a instituição família. Depois, ao decorrer do Velho Testamento, ele fala sobre famílias, clãs, mas ele termina o Velho Testamento dizendo que o coração do pai se converta aos filhos e dos filhos aos seus pais. O primeiro capítulo do Novo Testamento, Mateus 1, fala sobre genealogia de Jesus. Genealogia é sua árvore da família. E a Bíblia, em Apocalipse, termina com o casamento do Cordeiro e a sua noiva, que é a igreja. Começo, meio e fim, a Bíblia fala sobre família. E muita gente acha que isso ainda é obra do acaso. Família é um patrimônio que deve ser guardado e preservado, porque foi criada com um propósito. O propósito de criar uma sociedade que viva coletivamente bem. E o homem e a mulher responsáveis por guardar esse ambiente e por gerar filhos e filhas que vão entender a mensagem, mas principalmente conhecerão a Deus de todo o seu coração. Quando nós olhamos e vimos que dentro da Bíblia, esses 4 espaços de tempo, Deus fala sobre família, eu entendo então que isso realmente é um assunto muito sério. Eu entendo que Deus tem realmente algo especial para a família. E é por isso que é tão difícil estabelecer família e cuidar dela e permanecer com ela e fazer com que ela frutifique e que os frutos continuem sempre de qualidade, porque o inimigo tenta frustrar não o plano de Deus, porque ele não pode frustrar o plano de Deus, mas a batalha dele é contra a minha e a sua alma, uma batalha que começa na mente, e se a gente não tomar cuidado, toma o nosso corpo também. Por isso que nós devemos nos fortalecer, e a palavra diz: fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6 diz que nós devemos permanecer firmes no dia mau, tomando sobre nós toda a armadura de Deus. E a pergunta que vem para nós hoje: e em família? Como está o nosso relacionamento entre nós e com Deus? A criação, Deus formou o homem e a mulher para se relacionar com eles, para estar com eles todos os dias na viração do dia. Todos os dias, o homem e a mulher tinham o privilégio de caminhar passos com Deus pelo jardim. Todos os dias, Deus tinha relacionamento, Deus tinha direção, Deus tinha uma palavra para aquela família. E a nossa? Qual a frequência que a gente tem recebido de Deus uma palavra direcionada à nossa família? Ou, melhor dizendo, qual a frequência que nós temos dado ouvidos a Deus para que nós saibamos como caminhar em família? Deus continua falando hoje, assim como Ele falava no jardim, todos os dias. Não passa um dia sequer sem que Deus bata a porta do nosso coração. O que acontece com a gente às vezes é que a gente pede para Ele: só um minutinho, Senhor, eu preciso resolver uma coisa aqui. Eu encosto a porta e Ele fica do outro lado. Não é assim que Deus planejou a família. Deus planejou para nos relacionarmos com Ele. O que aconteceu então? Onde foi o ponto da história que começou a não ouvirmos mais a voz de Deus? Quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 20.
vamos entender algo interessante para nós e para a família. Gênesis capítulo 20, o versículo é 18 a 20. Família, nosso maior patrimônio, amém? Como que a gente cuida desse patrimônio? Como que nós vamos zelar por ele? E no final de tudo, dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Capítulo 20, versículo 18, 19 e 20, diz assim: E todo o povo viu trovões, relâmpagos, sonido de buzinas, e o monte ficou fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo 20, 18, 19 e 20. Pastor, depois o senhor volta na gravação. Êxodo. Vamos lá de novo. Achou? Amém. Êxodo 20, 18, 19 e 20. E todo o povo viu trovões e relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Agora foi? Amém. Como famílias, muitas vezes, ao invés de ouvir direto de Deus, nós queremos colocar interlocutores no meio desse diálogo. A gente quer que talvez alguém venha e fale alguma coisa. Quando a gente ora falando: Deus, me dá uma palavra, eu penso logo numa revelação trazida por alguém que é carne e osso como eu. E eu não penso na palavra, eu não penso no relacionamento direto com Deus com o meu joelho dobrado. Mas eu coloco interlocutor, porque talvez, se Deus falar comigo, eu vou ser obrigado a abandonar aquilo que eu tanto gosto. Porque talvez, se eu ouvir a voz de Deus, seja como um trovão para mim falando: muda. E eu não sei se eu quero mudar. A mesma coisa no nosso relacionamento familiar. Alguém tem que ceder em casa. E com Deus é melhor a gente ceder sempre, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Querido, não adianta a gente querer colocar alguém no meio desse caminho só para falar assim: deixa eu ficar um pouquinho distante, recebendo a direção, mas sem um relacionamento direto. Não é isso que Deus quer para nós. Esse povo, vocês sabem como foi a história, o que aconteceu. O que acontece é que a história se repete. E hoje nós estamos assim, caminhando, muitas vezes em círculos, porque a gente não quis ouvir diretamente a voz do Senhor, mas trabalhar com interlocutores. É tempo de parar e ouvir a voz de Deus falando conosco. É tempo de, em família, nos arrependermos dos nossos erros e juntos dissermos: Senhor, fala conosco na viração do dia. E nós estamos aqui, humildemente, para te ouvir. Senhor, muda o que precisa ser mudado. Vem falar comigo, porque eu anseio por te contar o meu dia, por dizer o que eu fiz, como é que foi, quais foram as atividades, e que todas elas glorifiquem o teu nome. Queridos, como família, nós não podemos ficar longe daquilo que o Senhor tem para nós. Como família, o monte é o melhor lugar para estarmos. O altar de Deus é o melhor lugar para estar juntos com Ele. Glória a Deus, em nome de Jesus. É lá que a gente tem que estar, ouvindo a voz do Senhor, porque dessa forma a gente não vai ser confundido, dessa forma a gente não vai ser escandalizado se alguma coisa acontecer com aquele que eu estava olhando e falando: poxa, Deus fala comigo através dele. Deus pode falar com a gente através de qualquer
momento, em qualquer ocasião. É a vontade dele que faz. Mas eu não posso ter medo de me aproximar dele, para ter um relacionamento com ele, para desenvolver com ele a minha família e aprender que dele vem todas as virtudes que eu quero. Quem quer ser abençoado em nome de Jesus? Amém. Quem quer ter a sua família abençoada em nome de Jesus? Aproxime-se dele, ouça a sua voz e cumpra aquilo que ele disser. Parece simples, né? Parece. Mas, embora não seja tão fácil, porque exige esforço de nós, exige esforço da gente mudar, mas é uma mudança necessária, porque Deus tem promessas para nós em cima disso. As promessas de Deus estão em Salmo, capítulo 127. Abra comigo, por favor. Promessas de Deus para nós e para a nossa família. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Ele está neste lugar, amém? Pode sentir a presença de Deus. Pode glorificar o nome dele. Deus está aqui. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Ninguém leu Gênesis aí não, né? Amém. Salmo 127, Salmo da família. Esse trecho do livro de Salmos é muito específico. Do capítulo 120 ao capítulo 134, você vai notar que na sua Bíblia deve ter alguma marcação, como Cântico dos Degraus, Cântico de Romagem ou algo assim. E todos eles colocam quem foi, ou quase todos, né, a maioria deles colocam quem foi o autor. Salmo 127, quem o escreveu foi Salomão, num período da sua vida onde havia muita paz no reino. Ele tinha alcançado aquilo que todo homem, toda mulher, todo ser humano queria ter: um equilíbrio entre uma vida profissional, entre aspas, ele era o rei, então uma vida política, com os seus contatos, com a guerra cessada, um povo abençoado, um reino sendo cuidado, familiar com filhos e esposas, como da época, em abundância, um palácio cheio de riquezas, e ele escreveu esse cântico. Por que esses cânticos são chamados de cânticos de romagem? Porque num período pós-exílio, quando o povo de Israel ia à cidade entregar os seus sacrifícios no templo, eles iam cantando esses cânticos. E eles iam dizendo, no 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E eles iam dizendo, 127, se o Senhor não edificar a cidade. E eles iam caminhando e declamando estas poesias, estes cânticos. Por quê? Era a forma que eles tinham para refletir sobre toda a benevolência do Senhor durante o ano que se passou, e entregar um sacrifício, então arrependido de todas as suas falhas, de todos os seus pecados, e novamente relacionar-se com Deus. Note que era um período no ano, que eles tinham para fazer esse caminho, uma caminhada dura, porque era uma caminhada de arrependimento. Nós temos a liberdade de fazer essa mesma caminhada todos os dias, e todos os dias nos apresentar ao Senhor dizendo: Senhor, se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalharão as minhas mãos. Se o Senhor não guardar a minha vida e a minha família,
em vão vai ser a minha preocupação. O que o Senhor quer dizer para nós com esse texto? Quando nós entendemos que o Senhor não quer que a gente fique longe, mas que a gente fique perto, ao alcance dos seus braços, para nós nos abraçar com vontade. Ele pode te abraçar de qualquer lugar, mas Ele espera que você se achegue. Amém? Porque Ele não é grosseiro. Mas o Salmo da Família, ele traz 4 bênçãos de Deus para nós, que eu elenquei aqui hoje, porque eu creio que é assim que o Espírito quer falar conosco, que são bênçãos quando nós nos relacionamos com o Senhor. São bênçãos para nós e para a nossa casa, quando nós nos relacionamos verdadeiramente com Ele e não queremos interlocutores no meio desse diálogo. Primeira bênção, fala sobre a sua casa. Casa, na Bíblia, pode significar o meu próprio corpo como habitação, a minha família, aqueles que me cercam. Deus tem um plano para a sua vida pessoal, você sozinho, na sua intimidade com Deus. Esse plano chama-se salvação. Amém? Pessoalmente com Deus, é um relacionamento que exige desarmar as nossas defesas do coração e dizer: Jesus, entra, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu te reconheço, e a partir daí viver de acordo com o que você professou com a sua boca, crendo no seu coração. Essa é a bênção para a sua vida pessoal, porque então lá no livro de Êxodo, os versículos anteriores ao que lemos são os 10 mandamentos, e quando nós entendemos que cumprir os mandamentos cabe em amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, nós vivemos de acordo com isso, porque pessoalmente cremos e fomos transformados por recebermos o Senhor Jesus. Mas casa também refere-se à família, e é uma bênção familiar, porque a palavra diz que quem edifica a casa, embora nós trabalhemos duro, embora o suor escorra do nosso rosto, mas quem edifica a casa é o próprio Senhor. Quem edifica a casa é o próprio Senhor. Mas para isso ele tem que estar em casa. Amém? Ele tem que estar no nosso coração, pessoalmente, com a nossa crença, com a nossa fé. A fé é o nosso alicerce, mas ele tem que viver dentro da nossa casa 24 horas por dia. Isso é sim tirar todas as outras coisas que não convém àqueles que servem a Deus. Começa a mudar de canal quando passarem coisas que não provém. Tira do som, deleta do seu pendrive músicas que não provém do Senhor. Começa a criar separação entre essas coisas para viver com a bênção de Deus, de uma casa edificada ao Senhor. E essa casa sempre edificada sobre uma rocha firme, uma rocha que não estremece: Jesus Cristo. O plano de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos uma casa bem edificada e bem guardada, porque aquele que nos guarda é Deus. Ele quer edificar a sua casa hoje. Ele quer trabalhar no seu coração como pessoa, você sozinho, mas Ele quer trabalhar na sua família também. Ele quer trabalhar na minha família. Ele quer que eu melhore todo dia. Ele quer que nós, como igreja, entendamos o compromisso de sermos chamados cristãos, principalmente nos dias de hoje. Quando você fala que é crente hoje, existe um bloqueio natural por tantos maus exemplos que existem na terra. Eu não quero ser mais um mau exemplo. Eu quero ter o meu jeito, mas adorar o Senhor. Que eu seja uma expressão dele. E que seja assim com todos nós, em nome de Jesus. Que nós venhamos ser bons exemplos para que as pessoas creiam e saibam que o Senhor é verdadeiro. Que eles vejam em nós verdade e saibam isso. Que eles vejam em nós justiça e saibam que Deus é justo.
que eles vejam em nós pureza e saibam que Deus é puro. Deus se revela ao mundo através de nós. A casa que Deus trata somos cada um de nós e todos nós juntos. Que coisa linda, né? Tem algumas palavras que não são possíveis de se descrever. Uma delas é saudade. O único idioma no mundo que existe essa palavra saudade é o português. Saudade é um sentimento que não se explica. Mas Deus está dizendo aqui hoje que você já passou tempo demais longe dele. Se você sente saudade, Ele sente saudade de você também. É momento de você abraçar com Ele e deixar que a sua casa seja edificada por aquele que criou todas as coisas, em nome de Jesus. A segunda bênção é a bênção do sono. Oh, que bênção, hein? Bênção do sono. Versículo 2 diz que aos seus amados Ele dá o sono. De forma alguma, Deus está falando que a gente não precisa trabalhar, ou que a gente não precisa nos esforçar para conquistar. O próprio Salomão, quando escreveu isso, tinha trabalhado muito. A primeira decisão dele como rei foi matar um monte de gado. Foram 1000. E era praticamente tudo que ele tinha. E eu imagino que na cabeça de Salomão estava assim: eu vou oferecer esse sacrifício e na hora Deus vai mandar fogo do céu e vai acontecer. Só que a palavra fala que ele ofereceu o sacrifício e naquele momento nada aconteceu. Mas ele foi para casa, foi para o seu quarto, e no meio da noite ele ouviu Deus falando com ele, dizendo: Salomão, o que queres que eu te faça? O que queres de mim? Às vezes a gente espera que Deus age de forma pirotécnica, que aconteça um tremor, um fogo, alguma coisa que chame a nossa atenção aos nossos olhos. Deus quer chamar a tua atenção, a retidão, a minha atenção. Ele quer chamar a retidão, falando baixo, mas falando poderosamente. Assim como Elias, que estava na caverna, de repente ele ouviu a voz. Passaram todas as outras coisas, mas a voz de Deus estava ali naquele lugar, como uma brisa suave que soprava e falava com ele. Deus quer falar assim com você, porque o seu sono é o seu repouso, é precioso para Deus, para que você se esforce o máximo que você puder em seu trabalho, dê o máximo, seja o melhor, porque a Bíblia fala que tudo que vier à mão, faça o melhor como ao Senhor. Trabalhe duro, honre o seu salário, mereça-o, mas saiba que a sua bênção do sono nada pode abalar. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não adianta perder o sono por conta de dívidas. Trabalhe duro no dia seguinte. Deixa que Deus está cuidando. Seria bom se a gente aprendesse a fazer tudo certo no começo e a gente nunca errasse. Mas não é assim. Às vezes a gente comete erros e deslizes e Deus nos ensina neles. Mas a palavra diz que Ele nos dá ainda assim o sono, porque se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. O sono fala sobre responsabilidade e equilíbrio. Alguns dizem que não há como você ser bem sucedido profissionalmente, familiar e depois no ministério. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é possível sim ser bem sucedido em tudo que a gente faz, se a gente fizer tudo com sinceridade diante do Senhor. Eu acredito sim que é possível a gente ser bem sucedido no nosso trabalho, receber elogios, ser bem sucedido no ministério, ver a obra crescendo, ser bem sucedido familiarmente,
ver a alegria da esposa, dos filhos, do esposo, da família, e tudo isso junto. Se nós formos sinceros com o nosso coração diante do Senhor, é possível que isso aconteça. O que acontece é que às vezes a gente não usa de sinceridade em algumas áreas da nossa vida, e aí a gente sente culpa, e aí a gente sente um calafrio, e aí a gente sente, de repente, um ponto de dúvida. Dúvida é falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos falhar. Mas quando nós temos fé, mas quando nós somos fortalecidos nele, e a sinceridade está no nosso coração, a palavra diz que nós temos uma couraça. Como é que é o nome da nossa couraça? Verdade. Não há nem fatos nem argumentos contra a verdade. E a verdade é essa, que Deus essa noite quer te restituir um tempo precioso e gostoso, chamado sono. É onde Deus fala contigo através de sonho. Olhe José, veja Jacó. Sonho, sono é um momento precioso para Deus, para que nós dizemos ao Senhor: Senhor, eu estou com um problema sim. Às vezes a dívida do cartão de crédito fui eu sim que fiz. Perdão, Senhor, me ajuda a liquidá-la, mas eu confio em Ti, e por isso eu quero dormir essa noite. Senhor, sim, eu estou com um problema gigantesco para resolver amanhã. Não está tudo bem, mas eu quero ter meu sono. Eu quero com isso dizer que eu confio no Senhor. E Deus vai trabalhar dessa forma. Não estou dizendo que a gente não tem que orar de madrugada, pelo contrário. Mas insônia todo dia é doença. Deus não quer um povo doente. Ele quer te sarar a partir desta noite, em nome de Jesus. Amém. Ele quer transformar todo o cenário de acusação e culpa em uma mera lembrança do passado, a qual nós podemos dizer como Jeremias que nós temos nojo, mas então ser transformados pela ação do Espírito Santo em nós, para nos dar uma vida nova em Cristo, com responsabilidade e equilíbrio, em nome de Jesus. A terceira